Olá, tudo bem? Bem-vindo a esse primeiro Unpacking, Mortos-Vivos, Bebês e Demônios. Que é isso? É uma série de mau gosto da Netflix? Não, não é não. Foi uma figura, uma ilustração usada em uma das mensagens da série Depois da Cruz aqui na CCBN. Então, esse vídeo, esse tipo de vídeo, o Unpacking, vai servir para você como uma nota de rodapé em formato de vídeo digital para você consultar assuntos, para você explorar mais alguma coisa da teologia, de contexto, de história ou uma curiosidade. Se você achar alguma coisa que te interessa, você fala, vou clicar e aí vai estar explicadinho para você, um pouquinho mais explicado para você, tá bom? A gente vai mergulhar um pouquinho aqui rapidinho em mortos-vivos, bebês e demônios, essa coisa maluca, mas como eu disse, não é uma série de mau gosto do seu streaming. Essa é a realidade à nossa volta e você deve ter lido, ouvido ou vai ler e ouvir algo a esse respeito. Um jovem chegou para Jesus querendo seguir a Jesus e falou que seguiria e Jesus falou, vem, e ele falou, mas eu tenho que sepultar o meu pai primeiro. E Jesus disse para ele, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos, ou deixe que os mortos sepultem o seu morto. Jesus estava falando de alguma série cômica, alguma coisa assim? Não, da realidade de que aqueles que não creem em Jesus, não o seguem, não têm Ele como Salvador da vida deles, estão mortos, né? Mortos vivos. Jeremias tinha falado isso. Deus falou através de Jeremias que o coração do homem é como pedra e entalhado nesse coração com um estilete de ferro com a ponta de diamante estava o pecado no coração do homem, assim, firmemente talhado. Se você pensou que adamante era a coisa mais dura do mundo, parabéns pela referência. Mas não, então Deus falou que o coração do homem era como pedra com pecado entalhado ali. Pedra não tem vida. E o que está ali, constantemente ali, é o pecado. Mortos-vivos. Jeremias também falou no capítulo 17, 9, que o coração do homem tem uma doença incurável, né? Então ele é o mais enganoso do que qualquer outra coisa. Ezequiel traz uma resposta de Deus a essa situação, falando que um dia daria ao homem um coração de carne que pulsasse quando desse o Espírito para o homem. Ok? E a gente vê isso refletido no Novo Testamento também, com Paulo dizendo, antes vocês estavam mortos em suas transgressões, vocês que não são judeus. E ele diz sobre os próprios judeus, nós também estávamos mortos em nossas transgressões. Então, mortos-vivos. Pedro também fala isso e é um conceito muito claro na Bíblia. Esses versos ficam aí para você dar uma pesquisadinha depois. Pedro também fala, através de Deus, de Jesus, nós fomos regenerados. Então, começa a ter vida em nós. E então fica claro aí para você o conceito de que quem não crê em Jesus como único e suficiente Salvador é um morto-vivo, é um morto que está andando aí pelas ruas, comprando, fazendo, trabalhando, tendo família, tendo filhos, mas espiritualmente está separado de Deus e isso é considerado como morte, ok? Mortos, vivos, agora bebês. O mesmo Paulo que escreve, vocês estavam mortos, agora vocês creram em Jesus, ganharam vida, também escreve em Efésios que Deus preparou alguns homens, Efésios capítulo 4, para que os ajudassem no crescimento. Efésios 4, mais ou menos do 10 do 11 em diante. Ele preparou uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, a fim de preparar vocês para a obra. O resumo disso que está ali no texto é de que o corpo crescesse em maturidade, atingindo a unidade, e para que as pessoas não mais, os crentes, os cristãos, não mais fossem como crianças levados para lá e para cá por todo vento de doutrina, todo vento de verdade, indo como criança atrás de qualquer coisa. Mortos-vivos, bebês, ok? No 1 Coríntios 3:3, olha o que diz aqui, irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, ele diz no começo desse texto que teve que falar com eles
como crianças e ele teve que dar leite e não alimento sólido. Você encontra esse mesmo conceito em Hebreus capítulo 5, do verso 11 ao 6:1. O autor ali falando, ó, já estava na hora de alimento sólido, mas vocês ainda estão precisando de leite espiritual. Então, claramente, aquele que vem à vida, vem a Cristo, crê em Jesus como seu Salvador, ele nasce de novo. É um novo nascido, mas ele é um recém-nascido, ele é um bebê. Então, ele está sujeito à própria birra dele, ao próprio ego dele, os pecados dele, a carnalidade dele e ações dos mortos-vivos e também, como a gente falou naquele vídeo, de demônios. Não que eles possam ser possuídos, mas ações de demônios para afastá-los da verdade, para causar mal a eles. Nós vemos isso também no capítulo, em Efésios também, no capítulo 6, Paulo falando, já terminando aquela carta, lembra? Ele falou, vocês estavam mortos, vocês estão vivos agora, olha, mas Deus preparou alguns para que vocês cresçam, não mais sejam crianças, e ele fecha a carta falando, por exemplo, cuidado com as ciladas do diabo, a nossa batalha não é contra seres humanos, mas sim contra os seres e autoridades espirituais. Então, Efésios capítulo 6 para você, você vai acompanhar também esta realidade da batalha espiritual, né? Capítulo 6, do verso 10 até o 20, você enxerga isso. Pronto? Mortos-vivos, bebês e demônios. É um cenário catastrófico e apocalíptico. E a gente pergunta, onde está a igreja para cuidar desses bebês no meio disso tudo? Onde está a igreja para chamar esses mortos-vivos à vida através do convite de Jesus?